In your own way, I guess you. Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio e hoje vai ser delicioso, podemos dizer, né? Essa conversa, né, Kali? Esse horário da noite, gravar esse episódio vai ser uma prova de fogo. Exatamente. E se tem uma coisa quando a gente fala, eu vou casar. Nossa, a pessoa já imagina, não vou ficar sem comer no dia porque vou comer tudo de noite. Com certeza, se alguém nunca falou isso, eu acho que eu desconheço. Mentira, né? Exato. A boquinha livre ali, que nem é livre, mas, né? As pessoas ficam muito curiosas com o que vai ter ali, né? Inclusive a noiva, né? Ela se guarda por causa do vestido e para provar tudo o que vai esperar ela pela frente. Exatamente. E eu acho que eu não me lembro também, assim, pelas minhas experiências, algum convidado que não saiu comentando. Nossa, você comeu aquele prato? Que delícia que tava. Então, sempre tenho os comentários do buffet, acho que no domingo por que eu não comi aquilo, ou por que eu não peguei mais, né? Ou o comentário também, meu Deus, comi demais. Exatamente. Eu achei que você ia falar. Você que chama. Eu achei que você ia falar aqui ainda, mas enfim, acho que você ia falar dela. Quer puxar dela aqui, então? Tá bom. Pode ser. Puxa. Que daí você puxa, você fala que é a Zander, daí eu puxo da Daí champanhe. você só já chama. Porque a Tá. gente não... Então, hoje vamos mergulhar no mundo gastronômico, no mundo do buffet, no mundo das gostosuras dos casamentos. Exatamente. Hoje nós estamos com a Michelle Zander, do Zander Eventos, isso? Isso mesmo. Então, já pega a tua tacinha de champanhe, que nós vamos ficar com a nossa água. Né? Na próxima a gente traz um champanhe, né, Mi? Tá bom, uma Heineken, uma champanhe. Isso! Muito legal. Michelle, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente gostaria muito da sua apresentação, que você compartilhe com a gente todos os momentos, abra seu coração aí, mas a gente tá muito feliz com a tua presença. Eu que tô feliz em estar aqui. Para mim é uma satisfação muito grande. E antes de começar a falar de mim, eu só queria primeiro agradecer vocês, né? Pelo convite e dizer que, mesmo que esteja começando, já é um sucesso. Com certeza, por trás do véu, com certeza vai ser sempre uma referência para as noivas, né? Para os noivos, para quem está organizando um evento, para quem está trabalhando em cima do seu sonho. Não só pelos nomes que estão à frente, né? Mas, com certeza, é um sonho que já deu certo e vai ser cada vez mais sucesso. Ai, Obrigada! a gente fica se achando. Mas é verdade. Michelle, conta pra nós um pouquinho antes da gente entrar no assunto delicioso. Vou usar bastante isso hoje, Kali. Delicioso. Conta um pouquinho como que surgiu o Buffet Zander. Então, na verdade, o Buffet Zander lá atrás, ele não era o Buffet Zander, né? O buffet começou, a minha história dentro do buffet começou quando eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 40. E... Mas não parece, tá? Pode falar muito 25. Obrigada, eu te amo, tá? Pra todo sempre. Então, meu primeiro casamento, né? O buffet era dele, era do meu ex-marido. E eu larguei tudo que eu fazia para ajudá-lo, né? Larguei os meus estudos, larguei meus sonhos de faculdade para ajudá-lo nisso e mergulhei assim de cabeça, né? Depois de alguns anos veio a separação, né? Veio o divórcio e eu continuei, né? Com o buffet. O buffet na época ele tinha um outro nome, né? Aquele nome de buffet ele veio à falência, né? Eu tive uma fase assim bem complicada da minha vida, uma fase trágica assim que eu acabei perdendo uma grande parte da minha família num acidente e eu não tive mais cabeça para trabalhar e o buffet decaiu bastante. Foi ali em meados de 2011 que eu vim para Ponta Grossa, 2013, que eu comecei a batalhar, né, e ralar e começar a erguer um nome dentro da cidade de Ponta Grossa que não foi fácil, né? E soma-se até então 23 anos de trajetória e hoje, com a graça de Deus, a Zander Eventos está em alta e com um nome que a gente tem honrado e tem zelado bastante por ele. Muito legal, Mi. Eu acompanho muito, né? A gente trabalha muito junto também, não podemos deixar de falar isso. E assim, eu acompanho, eu fico curiosa pra saber como que vocês dão conta, porque a gente tá em um evento, mas é do Zander. Mas eu fechei com o Zander. E assim, a gente sabe que todos assim ficam deliciosos. E como que você dá conta de tudo isso? Como que funciona essa parte? Eu, na verdade, chegou uma altura do campeonato que eu já não dava mais conta sozinha, né? Então, a partir de 2020, eu trouxe meu marido para trabalhar comigo, né?
E a partir da chegada do Thiago, tudo ficou ainda mais consolidado. E fomos contratando, né, mãos de obra de qualidade, né, pessoas que hoje caminham conosco e que fazem o nome que a Zander tem, porque sozinhos a gente não consegue nada, né? É graças a um time forte que tem por trás ali dos bastidores. Então todo mundo fala, a Zander, a Michelle Zander. Eu não sou nada sem cada um que caminha junto conosco. Que legal. E o time é muito importante, né? Nem fale. E eu acho assim, o que eu vejo, assim, que eu acho um diferencial também, eu acho que o que é bem feito, temos que falar, né? Todo mundo é muito bem tratado, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E desde o fornecedor, né, Kali? Desde o fornecedor, então, assim, os convidados, os noivos ficam felizes, né? Eu, falando sobre isso, realmente, quando eu vejo que a Michelle tá por ali, ela já chega, já cumprimenta, já providencia alguma coisa para nós como fornecedores para comer. Ali é muito bom, porque você se sente acolhido, se sente, né, no mesmo modo ali, na mesma importância de todas as pessoas que estão ali, tanto o fornecedor quanto os convidados, né? Você sabe que eu prego muito assim, que assim como os nossos filhos são reflexo da nossa criação, né? Eu acho que a nossa empresa é reflexo daquilo que a gente quer e prega, né? Então, uma das políticas, assim, dentro da Zander, sempre foi, você pode conversar com qualquer pessoa que trabalha com a gente, que caminha com a gente. A gente trata todo mundo igual, independente se você é a noiva, se é você que está pagando, e a gente tem um cuidado, sim, com os staffs, com os fornecedores, porque a gente ouve tanta reclamação lá fora, né? De serem deixados de lado, de não ter uma alimentação adequada, e poxa, é vocês que estão ali, é cada staff que está ali unindo forças para fazer aquele sonho acontecer e ser perfeito do início ao fim, né? Então, a gente escolhe muito, assim, também, em questão de pessoal que trabalha, pessoas que tenham princípios, pessoas que tenham carinho no trato com o próximo, não com o cliente, com o próximo como um todo, né? São coisas, assim, que para mim são bem sagradas dentro da empresa. Que legal, que legal. E Mi, explica pra nós um pouquinho como que funciona o início. Eu vou casar e sabemos que tem noivas que pula todo o trajeto. Eu provei o buffet, amei e eu quero eles. Como que funciona o primeiro contato de vocês com a noiva? Você dá as opções pra ela ou ela chega com o que ela quer? Como que funciona? Tem 2 tipos de cliente, Iva. Tem aquele que chega e fala, olha, eu quero casar, quero fechar o buffet, porque para mim é o mais importante e eu não sei por onde começar. Você tem sugestão de cardápio? Tem sugestões prontas. Só que tem aqueles clientes que têm o seu paladar já detalhado ali, o que quer. Não, eu gosto de tal salada, eu gosto de tal molho. O bacana do buffet é que eu gosto de flexibilidade. Então, a partir do momento que o cliente chega, ele já tem a opção ou de escolher cardápios prontos, né, que a gente tem lá 10 tipos de cardápios já prontos para aqueles que chegam sem saber por onde começar e nem como montar um cardápio. E tem também a opção, que é a que eu mais gosto, que é de personalizar o cardápio de acordo com o perfil, de acordo com a exigência e também de acordo com o orçamento de cada cliente que nos surge. E eu acho que essa flexibilidade, assim, conta muito ponto. Eu sinto isso, eu vejo isso, porque muitos noivos, assim, muitas vezes não gostam daquele fornecedor que é limitado à opção. Sabe? Não, eu faço isso e ponto. Ah, mas eu queria tal coisa. Não, eu só faço isso aqui e ponto. A gente tem que se ajustar de acordo com o paladar de cada um, né? Muitas pessoas chegam, eu quero um cardápio só vegano. Vocês fazem? Fazemos. Um rodízio de pizza? Fazemos. Não é só o jantar tradicional, né? Tem vários tipos de cardápio para vários gostos, para vários orçamentos, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta, meninas, sobre essa diferenciação. Esses tempos a gente estava num evento e a noiva comentou que o noivo escolheu o X cardápio. O cardápio não abria a mão de parmegiana. Uhum. Que o buffet maravilhoso, lá todas as opções que ele queria que fizesse, e a pessoa falou assim, nunca fiz parmegiana para casamento, mas vamos fazer. E a pessoa acabou fazendo. Então tem essa possibilidade, dá para mudar. Tem essa possibilidade. Inclusive você fez eu lembrar de um casamento que eles se conheceram e o primeiro jantar deles foi no Tony.
conhecem o Tony aqui em Ponta Grossa, famoso pelo parmegiana, né? Sim. E daí esse casal, inclusive a Vanusa e o Douglas, eles me procuraram e falaram, Michelle, eu quero tudo igual do Tony. Aquela cebola, aquela maionese, o parmegiana, a batata frita. E a gente fez, né? Fizemos uma prova antes para eles, uma degustação. Eles aprovaram, foi daquela forma e foi sucesso, né? Eu acho que essa flexibilidade, óbvio que tem alguns segmentos do nosso ramo que não tem como flexibilizar tanto, mas eu acho que quando a gente fala de cardápio, quando a gente fala de comida, alimentação, gente, abre uma carta, assim, muito grande de possibilidades, né? E um buffet que se preze, né, com uma mão de obra de cozinha de qualidade, que tem um entendimento e um preparo, você pode ir além, né, do que tradicionalmente é oferecido. Eu acho que, como tudo dentro do casamento, o bacana do mundo do casamento, para mim, acredito que a Valéria vai concordar, e você também, o mundo do casamento é justamente isso, né? Essa personalização, né? Ter muito dos noivos, ter da característica dos noivos, né? Da essência. Exato. Não adianta, de repente, eles fazerem alguma coisa, né? Vou servir caviar, mas a noiva nunca nem comeu caviar, né? Não faz. É porque fui no casamento e tinha, eu vou colocar no meu também. Ou quero porque é chique, porque é caro. Tem que ter essa personalização, né? E eu acredito que o nosso setor é muito rico por conta disso. Exato, né? Exato. E eu vejo, assim, que o buffet, ele puxa muito e ganha muitos pontos nessa forma, que nem... Agora eu lembrei de um casamento que nós fizemos no Moinho de Castrolanda. Era uma decoração, assim, ostentadora, tudo de primeira. Os noivos, eles eram, assim, mais estilo country, sabe? Eu até me surpreendi, e num primeiro momento, assim, eu me senti um pouquinho... mal de oferecer aquilo, porque iam falar, nossa, esse buffet, vocês viram o que o buffet serviu? Mas era o que eles queriam. Virado de feijão, macarrão alho e óleo, torresmo, polenta frita, sabe? Arroz carreteiro. Tá dando fome. Leitão à pururuca. Então, assim, eles queriam aquilo, né? Porque era a identidade deles, né? E o buffet faz. A gente dança conforme a música, né? Exatamente. E isso que é legal. E a gente sempre fala isso, né, Kali? O sonho é deles e vai ser o que eles gostam, né? Eles gostam. Eu também já fiz um casamento e tinha feijão. Sim, eu nunca colocaria feijão no meu casamento, mas tinha feijão naquele casamento. Pra eles era importante feijão, né? Exatamente. E tem gente que mistura feijão com maionese. Eu não consigo imaginar isso, mas... Sim, o mesmo, assim, o que mais puxa a temática, às vezes o pessoal, durante o jantar, quer ser, assim, mais tradicional, não sair muito do tradicional. Mas, geralmente, o lanche da madrugada, que é um momento mais descontraído, o pessoal acaba, assim, dando uma brincada mais legal. Teve uma ocasião que o noivo, inclusive, era da Holanda. E lá na Holanda, segundo ele, eles não conhecem pastel e caldo de cana. Nós trouxemos, então, pro lanche da madrugada o pastel com caldo de cana. Nossa, além daquilo rebater a ressaca, foi uma sensação, né? Teve um outro noivo, casamento no Clube Social de Carambeí. A noiva mais tradicional queria o de sempre, né? O mini X com batata frita. Ele, não, eu quero um carreteirão com ovo frito, gema mole. A gente fez. Não postei porque não era bonito, né? Mas assim, gente, é uma coisa mais personalizada e que chama a atenção da festa e fica muito bacana. É a identidade deles. Exatamente. E eu tava presente no pastel e com caldo de cana. E, gente, estava? Sim, estava delicioso, gente. Como que era o nome deles mesmo? Era Luiz e... O nome dela não vou lembrar, mas era Luiz e... Não vou lembrar. Um casal muito querido, né? Exatamente. E muito, muito lindos. Muito lindos. Meu Deus do céu. E foi uma cerimônia bem emocionante, né? Foi e essa aqui faz tempinho já, né? Acho que foi uns 2 anos, né? Eu acho que pra mais, eu acho. Exatamente. Eu acho que nessa parte, Michelle, o noivo opina um pouco mais do que das outras partes do casamento em si. Você acredita que também? Porque eu acho que o noivo tem muita, né? Tanto na parte da degustação, de ir provar, né, de fazer, mas eu acho que o noivo acaba opinando um pouco mais, né, porque então, acho que em flor, em decoração, essas coisas... Quando é que assim, tem vários perfis de noivos, né, Kali? Normalmente as noivas estão mais à frente da escolha do buffet, mas quando o assunto é carne, daí eles entram, né? Eles entram na carne e na bebida ali, é onde eles mais se envolvem. Decoração eles não se envolvem muito, mas no buffet eles acabam se envolvendo mais na escolha das carnes, porque o homem é muito de carne, né? E na parte das bebidas.
Deus o livre se um noivo não opinar na carne. E geralmente eles escolhem quando o noivo tem o perfil de querer optar na carne, é geralmente pro assado, churrasco, costela de chão, leitão à paraguaia, um carneiro, esse tipo de cardápio daí. Que legal. E Mi, tem alguma... você, como faz muitos anos que você trabalha, né? E tem alguma coisa que sempre tem, que não pode faltar? Como que funciona assim? Ou você sempre muda mesmo, mas ou tem algumas coisas assim, sempre tem em todos os casamentos tal prato, que não pode faltar? Eu acho assim que o mais tradicional, que o pessoal não abre mão, é o mignon molho madeira, né? A gente que trabalha em eventos, a gente pode dizer que não aguenta mais ver, né? Mas para eles, assim, tem que ter o mignon molho madeira, né? Uma massa tradicional, assim, rondelli 4 queijos. E no caso do nosso buffet, que o pessoal fala muito assim, que é um carro-chefe, que todas as noivas chegam e falam, me falaram que não pode faltar o teu escondidinho de carne seca. Então, são os pratos, assim, que eu vejo que tem mais saída dentro do nosso buffet, né? Não sei em relação aos demais como que é. Mas a gente, como vai em convidado em outros casamentos, a gente vê, né, gente, que a tal da carne ao molho madeira tem em todo canto, né? Exatamente. E assim, tem meu coração. Aonde eu vou, eu não vou deixar de pegar. Uhum. Meu Deus, eu sou apaixonada pelo molho Eu acho madeira. que é porque ele é meio universal, né? Ele agrada muito É o fácil, feijão com arroz né? do evento, né? Isso, eu acho que é exatamente isso. Uhum. E eu acredito até que provavelmente já deve ter tido, as pessoas não transparecem, mas se você incrementa muita coisa ali, você vai dizer, não sei nem como que vou comer isso, né? O mignon, você sabe que é o mignonzinho ali, tá no ponto, você vai comer, não vai ter erro, né? Exatamente. Eu mesmo, se eu visse uma codorninha ali, eu levo. Não quero isso, não. Carinha de nojinho, né? Uma lebrezinha ali, assim, nunca comi, não vai ser agora, não. E Michele, me conta um pouquinho, dentro da parte gastronômica ali, existe tendência para o buffet? Tá em tendência, tá modinha isso agora? Ou não existe? Como que funciona essa parte? Eu não vejo, sim, muita tendência em relação à questão de cardápio, sabe? Eu vejo que uma tendência que veio e chegou para ficar, né, é a questão do lanche da madrugada, né? Hoje eu vejo, sim, que tá chegando, mas o pessoal ainda tem um pouco de resistência, são as ilhas gastronômicas temáticas, né? Ou seja, você ter num evento mais do que uma ilha de jantar. Você ter a ilha árabe, a japonesa, a italiana, sabe? Mas o pessoal ainda tem uma resistência. Talvez seja mais Ponta Grossa. Eu vejo que Ponta Grossa o pessoal é muito mais tradicional e engessado, né? Ao padrão de sempre. Mas assim, já no lanche da madrugada o pessoal já não tem mais tanto medo de inovar. As ilhas estão chegando, mas estão chegando devagar aqui na cidade. Eu tô vendo que o pessoal não tá tão afoito porque tem um pouco de medo de errar ou de agradar, talvez, né? Mas são pontos, assim, que eu diria, assim, entre aspas, como tendência. Bacana. Michele, uma dúvida. Quando vai servir, tem algumas formas de servir, né? Ou o buffet fica instalado ali, ou tem aquele modo, como que fala? O empratado, né? Isso, que vai servir deve ser uma loucura, né? Quando é essa opção. Isso, você demanda de uma mão de obra muito maior. E eu fiquei olhando, gente, como que era muita gente no casamento. Você demanda de uma mão de obra muito maior, senão o buffet vai passar vergonha, né? Deve, às vezes, talvez até ter o cuidado de não servir frio, né? Tem que fazer a montagem do prato. Exatamente. A equipe de cozinha tem que ser um time muito maior do que o tradicional, para um jantar americano, digamos assim, que é o jantar com a ilha de buffet, né? Então, quando você vai servir o empratado, você redobra o time de cozinha, para que aquela montagem seja ali instantânea, digamos assim, um colocando a massa, um colocando a carne numa estação, né, o outro decorando, e já os garçons apostos carregando, levando direto para a mesa. O número de garçons também ele dobra, né? Se o padrão, digamos assim, de garçom é 1 para cada 20 pessoas, no empratado você vai precisar de 1 para cada 10, 1 para cada 12, né? Porque você demanda de mais mão de obra, de uma logística, assim, para você conseguir servir bem todo mundo, né? E não esfriar a comida. Porque tem pontos, assim, de buffet que são intoleráveis, né? Que é faltar comida, servir comida fria, né? São pontos, assim, que não podem existir. E no caso do empratado, as chances de você servir uma comida fria são muito grandes se você não tiver uma boa logística e uma boa mão de obra, além de uma mão de obra dobrada, né? Eu falo assim, gente, que a responsabilidade do buffet, ela é muito grande, né? Você pode levar anos para construir um nome, mas é um evento para estragar, né? E o buffet, assim, é uma escolha muito séria, né? É uma escolha muito séria.
A responsabilidade da gente é muito grande. Eu imagino, até porque imagine você tá todo no casamento, os convidados chegar lá e aconteceu isso. Daí vai servir o quê? Então não é uma coisa que você tem um plano bem rápido ali, né? Então tem que ser uma organização bem... E assim, experiência também, sabe, Vá? Porque eu falo assim que tem muito chefe de cozinha que sai com uma diplomação de uma escola super conceituada de chefe gastronômico. E que se pegar um evento para 200, 500 pessoas sem experiência, não faz. O evento não acontece, sabe? Então, assim, você vai ter contratempos, vai queimar alguma coisa que você vai ter que correr no teu QG ou em algum mercado e substituir. É, assim, uma visão 360 ligada no 220 e com uma experiência, assim... Eu já cozinhei muitos anos no buffet. E eu sou sincera que, graças a Deus, hoje tem pessoas à frente do fogão. Porque eu não sinto falta dessa loucura de cozinha, sabe? Eu tô mais feliz hoje. Eu ia te perguntar justamente isso, Michele. Se já aconteceu de repente faltar alguma coisa, foi calculado e as pessoas de repente comeram um pouco mais do que o esperado, porque tem um cálculo, né? Tem uma base de cálculo. Tem uma base de cálculo. Mas aí tem uma base também de segundo a margem do de segurança, uma margem de segurança. Para não acontecer isso, de faltar, de repente ter que cozinhar mais arroz, cozinhar mais alguma coisa. E acontece. É mais comum do que a gente pensa. É engraçado, principalmente em eventos empresariais, né? O pessoal, assim, vai com muita sede ao pote na parte do buffet. Então, o que acontece? Eu calculo lá X gramas de carne por pessoa, mas com certeza na geladeira ali tem em estoque guardado já para uma emergência, carne a mais, o arroz a mais, a massa a mais, porque a gente passa, cada purinho que só fica nos bastidores. Tem que ser rápida. Muito rápido. A degustação, aí vocês montam exatamente o que vai ser montado no dia? Depois que ela já escolheu o cardápio, como que funciona? A gente trabalha hoje com 2 tipos de degustação. A primeira degustação é a degustação com marmitinhas. Eu não gosto muito dela, porque eu tenho preconceito com marmita. Eu também. Não me convide para comer uma marmita, sabe? Só que tem noivos que insistem, que querem provar tal coisa que eu tô fazendo no evento de hoje à noite, por exemplo. A gente anda com as marmitinhas de metal, embala, os noivos passam e pegam um cardápio daquele evento quando eles querem provar. Mas a degustação que a gente embutiou no passado, que é a degustação que eu gosto mesmo, que é a mais assertiva, que o cliente vai ter ali... Porque, gente, a marmitinha, ela não tem aparência. O risoto seca. Eu não sei quantas horas o cliente vai levar para consumir aquela marmitinha. O ponto da massa, da carne, do molho, tudo já perdeu o ponto. E não é assim esteticamente, visualmente, você come com os olhos, né? Quando você vai provar alguma coisa. A marmitinha, você não come nada com os olhos, né? Por mais que eu decore aquela marmitinha. Então, hoje, eu bato muito em cima da degustação assistida. Então, os noivos escolhem o cardápio que querem provar, ou é o cardápio do seu casamento, ou não fecharam um contrato ainda, pretendem fechar com o cardápio X, né? E a gente reserva uma noite exclusiva com o maître, com o chefe de cozinha, né? Ou eu e o Thiago acompanhando também. E a gente vai estar proporcionando aquela noite de Discovery Home Health, assim, né? Servindo um bom vinho, um frisante, apresentando cada prato individualmente, montado, bem decorado, quentinho, fresquinho na hora. Contando o que é. Exatamente. Essa degustação é a mais assertiva, né? É essa que eu bato muito hoje para os noivos, que é a ideal. É nela que eu vou conseguir apresentar o meu trabalho 100% como ele é. Não só em questão de qualidade, não só em questão de sabor, mas em questão de atendimento também. Aquele cuidado aquele trato que a gente vai ter com os noivos ou com o cliente, seja ele qual evento for na hora, né? E é uma degustação, um momento bem bacana, assim, uma experiência bem legal, vale a pena. É uma experiência gastronômica, na verdade. Que legal. E isso para os noivos, ele tem um custo a mais ou não? Como que funciona? A degustação assistida, ela tem um custo a mais. Uhum. Só que é um custo, assim, irrisório, porque realmente é só o custo. Hoje nós fazemos degustações assistidas cobrando custo de R$100 por pessoa. O buffet não visa lucro em cima da degustação assistida. E quando o cliente vem a fechar o contrato conosco, se ele não é nosso cliente, a gente abate
um desconto no valor do contrato. Então, é um dinheiro ali que não foi perdido, reverte para ele depois. E isso é uma degustação em grupo, né? Agora, dependendo do cardápio, o noivo não quer uma degustação, os noivos não querem uma degustação em grupo. Eles querem exclusivo, só o casal naquela noite, não querem mais noivos, né? O custo acaba aumentando um pouquinho desse valor que eu te falei, mas também, porque depende do cardápio, né? Mas também reverte o valor para eles em abatimento do seu contrato. Ah, mas é bem legal, porque na verdade gera uma experiência, né? É uma experiência. Pro casal ali. E no dia eles até podem comer, mas assim, tem toda aquela emoção do dia, eles ficam eufóricos, querem conversar com todo mundo. E ali antes até uma forma, nossa, que delícia. E sabe, Vá, que eu acho que passa, assim, também uma segurança maior para eles. Porque por mais que eles conheçam o buffet, eles às vezes não conhecem um determinado molho. Então, eu quero um molho Dijon, que é um molho mostarda. Na degustação, eles conseguem, não, eu quero mais suave de mostarda, fazer ajustes. Eu quero o ponto da carne assim. Eu não gostei do sabor do tal risoto, vamos trocar o risoto. Por isso também é bacana a experiência da degustação. Ajustes do seu próprio cardápio, de acordo com o paladar de cada um. Muito legal. E a organização, Michele, se começa muito tempo antes, como que é a organização ali do buffet do dia mesmo? Uhum. Você tem que começar antes ou é na hora? Como que funciona? A gente começa 10 dias antes de cada evento. Então, hoje nós já estamos trabalhando em cima dos eventos do próximo sábado, né? O pessoal acha que a gente só trabalha no sábado, né? Fornecedor de evento. Mas, na verdade, a gente trabalha de segunda a segunda e tenta, às vezes, parar no domingo. Mas a gente já começa hoje, então, por exemplo, a trabalhar nos casamentos da semana que vem, né? Fazendo fechamento de convidados, enviando fechamento financeiro, para poder amanhã fazer os pedidos, que é sexta-feira, né? Não sei quando que vai passar, mas eu tô falando baseado em que hoje é quinta, né? Para que a gente possa, com os pedidos chegarem dentro do prazo, né? Separação de material também já começa na segunda-feira, né? Quando os noivos escolhem ali, e daí a gente já vai se organizando. Muitas vezes o salão é montado um dia antes. Os pré-preparos muitas vezes de cardápios também são feitos, dependendo do cardápio, um dia antes do evento também, né? Pesagem de carne, corte, algumas carnes têm que ficar marinando de um dia para o outro, algumas massas têm que ser feitas um dia antes. É porque é detalhado, né? É muita coisa. Até agora você estava falando, eu estava viajando, eu estava até pensando. Desde a panela, né? Vou num local que às vezes, esse tempo eu vi uma noiva que casou na fazenda da família, né? E teve que montar tudo, montar a cozinha, montar o banheiro, não tinha estrutura nenhuma, né? Então ela teve que montar tudo. Então, para vocês também, né? Não tem um talher ali, né, disponível, uma panela, que deve ser uma panela muito grande. Muitas vezes a gente vai em locais, como por exemplo, dependendo da fazenda que a gente vai fazer evento, que não tem estrutura nenhuma. Eles armam uma tenda no meio do nada. E o que você precisa, Michele? Eu preciso de um ponto de água e um ponto de luz. Dela era exatamente isso, né? Era no meio do nada. Nós levamos as pias, nós levamos as bancadas, a gente leva forno industrial, fogão industrial, fritadeira, leva tudo. Monta uma cozinha em meio ao relento, né? Eu só preciso de um teto, um ponto de água e um ponto de luz. Tem que ter todo estrutural. Existe muita coisa por trás do véu que as pessoas não sabem, Nossa! né? Eu acho que se for comentar tudo mesmo, tudo, eu acho que dá um livro. Não, dá um livro, gente. O podcast vai virar eterno, né? Exatamente. Porque cada fornecedor traz né? Em todas as áreas, né? A tua preparação, a minha, a tua, todo mundo. Eu costumo brincar com as noivas que o dia, né? O dia da noiva não é o dia, porque às vezes elas acham que elas pagam um valor, né? Muito exorbitante, né? Mas no dia da noiva começa quando ela decide casar. Uhum. Então aquilo pode ser 6 meses antes, um ano antes, né? Então o momento da noiva começa ali, porque são muitas coisas, né? Na nossa parte também. Então, vamos supor que peça um cardápio lá exótico. Vai ter que ir atrás, provavelmente, do que ela pediu, né? Exatamente. E hoje tem muita gente intolerante, né? Tem. Hoje a gente tem muitos pedidos de adaptação de cardápio, né? Onde tem todo um jantar tradicional, mas com a refeiçãozinha ali separada, né? Ou é vegano, ou é intolerante, né? E a gente tem que ter esse cuidado com esse pessoal.
Que legal. E, Michele, como que funciona, não sei se é com você essa parte ou não, mas da prataria que vai no buffet, os pratos, taças, copos, como que funciona? É vocês que disponibilizam isso para os noivos ou eles pegam com outra pessoa? Como que funciona? Tem buffets que eu acredito que aluguem, né? Porque os noivos chegam muito com essa pergunta, perguntando se nós temos. No caso das Under Eventos, as Under Eventos têm todo o seu material, né? Tudo que você imaginar relacionado ao buffet, o buffet tem que fornecer, na verdade, né? Todos os tipos de pratos, talheres, taças e copos para todos os tipos de bebida, né? Os richots, as pratarias, as travessas, balde de gelo, carrinho de bebida, tudo isso o buffet tem que ter, né? Para oferecer. E hoje nós temos 5 modelos de pratos, né? Temos 6 modelos de talheres e 3 modelos de taça. Então, os nossos noivos podem escolher o modelo. Então, geralmente, a decoração vai lá, faz uma amostra da mesa, né? Que elas querem ver como que vai ficar, qual toalha, como que vai ficar o seu arranjo. A gente gosta sempre de se disponibilizar para levar as louças para que eles possam visualizar qual que eles gostam mais. Eu gostei dessa taça, eu gostei desse talher, eu gostei desse prato. É um momento bacana para eles também poderem, porque no dia, gente, eles não veem nada. Não veem nada, né? Eu brinco, eles têm um olhar macro, né? E não lembro, né? São muitos detalhes. Por isso que é bom as noivas curtirem e participarem de todos esses momentos justamente para ter na memória, né? Lembrar do que foi usado, do que foi feito. É verdade. E escolher de acordo com a composição da sua decoração, de forma que harmonize, né? Tudo isso. Pegando esse gancho, então, Michele, dá uma dica aí para as noivas, né, como que elas têm que fazer, tempo, uma dica de ouro, o que você diria, assim, para uma noiva que te contrata, ou para as nossas noivas em geral aí? Você diz em relação a tempo? Ao buffet geral. Eu digo assim, que quanto antes você se planeja e se organiza, melhor é para você, não só em questão de aliviar aquela ansiedade de ter tudo resolvido e tudo organizado, em relação também a planejamento financeiro, né, prazo para pagamento, porque o buffet ele é um dos fornecedores de maior peso, né, na planilha financeira dos noivos. Eu acredito que 1 ano e meio antes é o tempo ideal, né, é o que normalmente, comumente, a gente vê as noivas fechando, até por indicação, assim, e aconselhamento das suas assessorias, né, ter esse prazo de antecipação. A escolha de louças que nós falamos, geralmente ocorre 1 mês antes, 15 dias antes, depende da reunião final da decoração. A questão das degustações, normalmente elas são feitas ao longo da caminhada. Isso pode ser logo depois de fechar contrato, pode ser 1 mês antes, pode ser 6 meses antes, não tem um prazo muito certo. Eu preciso só que 7 a 10 dias antes o cardápio esteja totalmente definido. Daí já não dá mais para mudar, né? Mas digamos assim, falando de prazos do buffet, que se enquadrem em buffet é mais ou menos essa logística. E eu acredito que o buffet, como a gente falou no começo, é algo imprescindível, né? Algo que não dá para tirar. Uma pista, os fornecedores outros que me desculpe, mas existem coisas que você consegue adaptar, né? Mas o buffet não tem como, né? Não vou servir. Apesar que eu já vi alguns casamentos, né? Os noivos despedem-se na igreja, né? Alguma coisa assim, né? Que não tem festa, né? Tem esse protocolo, né? Não é comum, graças a Deus, na nossa região aqui, mas eu já vi algumas opções assim, os noivos se despedem na igreja. Mas o buffet é mais do que primordial, né? Algo essencial e que não tem como, né, fugir. Eu acho assim que o sonho ele não termina ali no altar, né? Ele continua no buffet ali, porque eu falo para os meus noivos, vocês vão fazer bodas de prata? Ninguém vai lembrar da cor da tua toalha, desculpe decoração, mas ninguém vai lembrar do teu arranjo no centro da mesa. Agora, se a comida não for boa, né? Se tiver fria, se faltou, o pessoal vai lembrar para sempre. Entende a responsabilidade do buffet, Kali? É assim, é muito grande, né? Então, o buffet, assim, eu diria que todos têm o seu valor, mas o peso de responsabilidade, o quanto ele marca positivamente ou negativamente num evento, é muito grande. Quantos eventos a gente vai? A gente mesmo não sai falando da comida? Ou se a gente tá conversando, a gente não escuta falarem tanto da comida. A comida é
ponto muito primordial no evento, né? E é algo que todo ser humano come, né? Uhum. Às vezes a religião não vai ter música, né? Não vai ter dança, não vai ter baile, não vai ter ali. Mas a comida é a comida, É né? a comida, exatamente. E, nossa, e depois dessa conversa me deu até fome. Não deu fome, Vou sair daqui e vou comer, Valéria. Exatamente. E como é legal, né? A gente acompanha um pouquinho de perto, mas a gente não tem ideia de como essa parte da gastronomia é importante também, né? A gente sabe que é tudo delicioso, Uhum. mas como tem toda essa preparação, né? Pra tudo no dia tá perfeito. É. E, nossa, foi incrível bater esse papo com a Michelle, né? Ai, eu que diga, foi maravilhoso estar com vocês. Eu agradeço mais uma vez. Isso aí. E se você tá planejando o casamento, siga as dicas da Michelle, né, do Buffet Zander, acompanhe ela nas redes sociais dela, siga tudo que ela falou, vai atrás, conversas informais às vezes, né, e a gente tá aqui para oferecer, né, toda essa questão que provavelmente a gente teria papo para muito mais tempo, né, Nossa. Michelle? Mas, pessoal, segue a gente, então, @ por trás do véu. Estamos no YouTube, Spotify. E foi incrível esse episódio. Obrigada, Michelle. Foi uma Obrigada, delícia, meninas. foi gostoso. Delicioso. Ai, meu Deus. Delicioso. Foi um episódio delicioso, Michelle. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Tudo de bom e muito sucesso pra vocês. Obrigada. Your own way, I guess you won't